É muito prazeroso, não só para mim como entrevistador e amante do hipismo, mas para qualquer pessoa que monte de cavalo aqui no Brasil, conversar e aprender um pouco com o Dr. Enio. E hoje, nós do Momento Equestre, temos essa grande satisfação de saber um pouco da vida desse homem que fez tanto pelo hipismo, que até hoje faz pelo hipismo. Nós queremos agradecer muito estar com o senhor hoje aqui e deixando bem claro que essa homenagem já deveria ter sido feita há muito tempo. 45 anos de dedicação ao cavalo, doutor Enio? Exatamente, 45 anos que nós iniciamos a criação de cavalos de esporte. O senhor criou a raça brasileira de hipismo. Com que finalidade? Em 1965, entrando no clube hípico, eu quis adquirir um cavalo. E não havia. Os únicos cavalos disponíveis eram o refúgio do puro sangue inglês ou então algum cavalo vindo da Argentina. Eu então quis comprar e me disseram que criavam no sul. Então eu saí de São Paulo, fui para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em todos os aras de puro sangue inglês. E não encontrava cavalos para comprar. A não ser os puros sangue inglês que eles iam mandar para a corrida, ou então um capataz que tinha cruzado uma égua qualquer com um cavalo do patrão puro sangue, e não eram animais que satisfaziam. Então, chegando na fronteira do Uruguai, eu voltei. Disse, impossível que aqui no Brasil não se criem cavalos. Sai na Argentina tal. Então eu fui diretamente para a Argentina e vi que lá eles estavam selecionando cavalos de salto e adestramento. Era a raça anglo-argentina. Então, por isso que eu comecei a criar aqui. Falei, então, criar por criar, eu vou criar cavalos de hipismo no Brasil. Então, trouxe para cá 2 garanhões e uma meia dúzia de éguas selecionadas, e aí comecei a criar, e posteriormente, depois de uns 2, 3 anos, eu estava na exposição nacional da Semana Nacional do Cavalo, na Bahia, levando uns cavalos lusitanos que eu tinha. E conversando com o Dr. João Nelson Frota Júnior, que era da Comissão Coordenadora de Criação do Cavalo Nacional, eu disse, eu estou criando cavalo de esporte. Ele levou um susto. Ele falou, encontrei outro louco como eu. Eu disse, bom, então, por quê? Ele falou, não, porque eu sempre achei que a gente devia criar, e então eu vou te dar o maior apoio. E graças a ele é que regularizou tudo no Ministério da Agricultura e foi fundada a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo, no dia 9 de julho de 1977. Mas a primeira cruza, como é que foi feita? Não, a primeira cruza que eu trouxe esses cavalos anglo-argentinos. Inclusive, o primeiro garanhão inscrito na associação foi o Lanceiro. E o Lanceiro foi um cavalo que o coronel Renildo montou e foi campeão brasileiro de salto. E o outro garanhão que eu trouxe era Chifle, que o Alfinete montava, e também foi campeão brasileiro. E esses 2 cavalos deram excepcionais éguas matrizes de ouro aqui. Agora, quando eu comecei a criar com os cavalos anglo-argentinos e cruzando-os com raça nacional, deram cavalos também muito bons. Mas aí eu soube que na Europa eles tinham uma seleção excepcional de cavalos, principalmente em toda a Europa, na França e tal. Aí fui falar com o Nelson Pessoa, e o Nelson Pessoa diz, não, aqui ninguém faz estatística, o único lugar que tem estatística é na Alemanha. Então, graças a isso, eu fui para a Alemanha e fui procurar a raça tradicional Trakehner, o Hanoveriano e depois o Holsteiner.
Então nós trouxemos primeiramente um Trakehner e posteriormente introduzimos aqui o Holsteiner, que é a raça que estava em maior evidência lá na Europa. Qual é a principal característica do animal brasileiro de hipismo para ter esse sucesso no esporte como ele tem hoje em dia? Bom, as principais características do cavalo tem que ter uma boa morfologia, tem que ter aprumos perfeitos, isso é essencial. Tem que ter uma flexibilidade muito boa para poder ter uns andamentos de passo, trote e galope com muita reunião. Então o cavalo tem que ter uma morfologia perfeita para que possa ter essas andaduras perfeitas para o esporte, né? Doutor Enio, antigamente os cavalos eram cavalos mais pesados, eram cavalos mais de tração. E hoje a gente vê, principalmente no criatório brasileiro de hipismo, que são cavalos mais finos, mais refinados. É o cavalo ideal para o esporte? Esse é o cavalo ideal para o esporte que eles também selecionam agora na Europa. Porque no início eles fizeram o cruzamento do puro sangue inglês com as raças de tração. E eram cavalos pesados, eram cavalos mais pesados que também saltavam, mas não com tanta facilidade como os cavalos atuais. Então o cavalo não pode ser muito curto, tem que ter um comprimento médio, tem que ser fino, tem que ter bons aprumos, isso é essencial. E tem que ter o pescoço também fino e que facilita como se fosse um pêndulo que vai se movimentando, né? Doutor Enio, o senhor tem ideia quantos criatórios nós temos de brasileira de hipismo hoje no Brasil? Bom, eu acho que tem pelo menos uns 300 criadores temos em todo o Brasil, né? Que felizmente a nova diretoria, isto é, o brasileiro de hipismo estava restrito a São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, principalmente, e um pouquinho Minas Gerais, Santa Catarina e tal. A nova diretoria da associação está fazendo um trabalho excelente. Ela quer expandir a criação do cavalo brasileiro de hipismo em todo o território. Então está fazendo regionais no sul, no centro, no norte, no nordeste, está fazendo um trabalho excelente. Acredito que agora isso vai melhorar muitíssimo a quantidade e a qualidade dos cavalos, porque além de ser novos criadores, ela está dando toda a assistência para que eles criem como deve ser. Doutor Enio, o senhor foi o pioneiro da raça. Hoje em dia nós temos cavalos brasileiros de hipismo com destaque internacional, morando na Europa, sendo selecionado para participar das Olimpíadas que estamos aí. Como é que o senhor se sente com esse reconhecimento tão grande? Bom, eu acho que isso se deve à diretriz que a associação imprimiu para os criadores. Então nós aprendemos a criar cavalos. No início nós não tínhamos condições, os nossos pastos não eram tão bons, não tínhamos uma cultura equestre. Mas graças ao trabalho de várias pessoas, né, a associação dá uma diretriz de criação. Então qualquer pessoa que em qualquer local do Brasil queira criar, tem uma diretriz de como deve ser feita a criação do cavalo, né? Doutor Enio, tem diferença no criatório de cavalos de esportes para o salto e para o adestramento? Não, é a mesma coisa. O cavalo de salto e adestramento são os mesmos. É claro que você deve selecionar os garanhões e as éguas que têm andaduras melhores para o adestramento. Mas o cavalo
tanto sendo bom, ele serve tanto para o salto como para o adestramento. Depende da direção que vai o trabalho de doma e de adestramento dele, né? Nós estamos conversando também que hoje em dia os criadores brasileiros já dão uma ração preparada para os potrinhos desde criança para criar tudo que eles precisam e desenvolver mais, que antigamente nós tínhamos produtos bons, mas eram mais baixos. E hoje nós temos cavalos mais altos e o senhor estava me dizendo que isso também tem a ver com a alimentação deles? Claro, claro. Nós inicialmente tínhamos cavalos e não cresciam muito. Então nós fomos procurar o doutor Losito de Carvalho, da Faculdade Zalc de Piracicaba. E ele estudou bem isso nos Estados Unidos e trouxe para cá um método. Primeiro, corrigir as pastagens, colocar pastagens com leguminosas. Segundo, criar o cavalo totalmente no campo, na pasto, para que ele se desenvolva melhor. Mas, para isso, é necessário dar ração específica para os potrinhos, diferente da ração dos adultos, das mães. Então, ele criou aqui creeper feeding, que é um tipo de uma lanchonete que a gente constrói no pasto com um coxo, e que de tal maneira que só os potrinhos entrem. Os adultos ficam olhando, as mães ficam olhando. Então você ali coloca a ração com a proteína necessária para os potrinhos, então os potrinhos comem ali 2 vezes por dia, então o desenvolvimento deles é normal, como qualquer lugar em que as pastagens são excelentes, como temos na Argentina. E a criação fica muito melhor porque eles estão livres, eles não ficam estabulados, eles ficam a campo, então eles correm, saltam, tudo, e na hora eles vão comer e comem a ração certa. Doutorino, em nome do programa Momento Equestre, em meu nome pessoal e do Clube Hípico de Santa Amaro, eu quero agradecer imensamente a sua entrevista, agradecer o que o senhor fez pelo hipismo brasileiro, pelo que o senhor ainda vai fazer, porque eu saiba, o senhor vai dar continuidade ainda há muito tempo, esse grande sonho que o senhor teve de desenvolver e criar uma raça especificamente do Brasil, que não fica nada atrás dos criatórios internacionais. O nosso muito obrigada. Eu é que agradeço essa entrevista e espero que tenha colaborado para melhorar o nosso cavalo nacional.